visões celestiais. O céu estava aberto em cima da Babilônia e o Senhor estava mostrando visões para Ezequiel, mostrando assim que dentro do cativeiro Deus estaria com eles. Uma das visões a qual Deus deu para Ezequiel é essa que está aqui em Ezequiel capítulo 37. Só que essa visão, à primeira vista, não é uma visão animadora. Deus tira Ezequiel, Deus tira o espírito de Ezequiel de dentro dele e transporta o espírito de Ezequiel para um outro lugar. E quando Ezequiel ele se dá conta, ele está dentro de um vale e o teu espírito vai descendo por dentro desse vale e ele se depara com ossos secos, muito numerosos. Não dava para contar esses ossos. E aqui acontece, o Senhor, ele vem até Ezequiel, e dentro desse vale, eu creio nisso, escuro, frio, gélido, silencioso, a voz do Senhor ecoa no ouvido de Ezequiel, dizer: Ezequiel, por um acaso, ou porventura, pode esses ossos reviverem? Ezequiel, ele já tinha experiências com Deus. Deus havia mostrado ele visões para Ezequiel. Ezequiel, ele viu criaturas celestiais, a qual, se eu e você tivermos tais visões hoje, nós vamos duvidar do que estamos vendo. Embasado na experiência que Ezequiel tem com Deus, sabendo que o sobrenatural ele é possível, e não só possível, como ele é acessível. Ezequiel sabendo que o poder de Deus ele não tem limites. Ezequiel sabendo que o Deus a qual ele serve é um Deus do impossível, e o impossível é nada para Deus. Ezequiel lhe responde: Senhor, tu o sabes. E o Senhor manda Ezequiel profetizar dentro do vale. E Ezequiel, ele segue a ordem do Senhor. Ezequiel, ele obedece ao Senhor. E Ezequiel começa a profetizar dentro do vale. E conforme Ezequiel vai profetizando, vai dando ali as ordens que o Senhor havia mandado para ele, um estrondo se ouve dentro daquele vale. Um vento impetuoso invade aquele vale. E barulho de ossos se movendo no meio daquele monturo começa a ecoar dentro do vale. Ezequiel, ele começa a olhar na sua frente e ele vê ossos começando a se mover sem a ajuda de ninguém, sem nenhum homem, sem nenhuma mão para pegá-los e movê-los de um lado para o outro. Os ossos, atendendo a profecia de Ezequiel, eles começam a se levantar do norte, do sul, do leste, do oeste, começam a se levantar naquele vale imenso, e os ossos começam a procurar os ossos que fazem parte daquele esqueleto. E eles vão procurando os ossos, e quando eles acham os ossos que fazem parte do mesmo esqueleto, eles começam a encaixar-se uns nos outros.
E aquele barulho estrondoso de ossos batendo com ossos. São os ossos se encaixando um no outro. Um no outro. Detalhe. Sem a ajuda de homem algum. Creio eu que Ezequiel, embora tenha tido a experiência com Deus, Ezequiel ele fica abismado com aquilo que ele vê. Pudera. Quem não ficaria vendo uma cena dessa? Quando o barulho de ossos cessa, Ezequiel olha na sua frente, já não tem mais um monturo de ossos secos. Ezequiel olha na sua frente e tem o quê? Agora esqueletos, todos montados na sua frente. Osso com osso. Todos ali, formados na sua frente. E atendendo à ordenança do Senhor, Ezequiel uma vez mais profetiza sobre aqueles ossos. E agora um outro barulho estrondoso de um vento impetuoso dentro daquele vale. E Ezequiel começa a observar que nervos começam a entrelaçar-se naqueles ossos. Articulações começam a ligar aqueles ossos. Ezequiel vê que no meio daqueles nervos, das articulações, começa a crescer carne. Ezequiel começa a ver diante de si aquela carne ser coberta por pele. E quando Ezequiel dá-se conta, na frente dele não tem mais um monturo de ossos secos, nem muito menos de centenas de milhares de esqueletos deitados na sua frente. Agora Ezequiel ele olha e vê corpos, centenas de milhares de corpos deitados na sua frente. Ezequiel olha e agora ele vê rostos, centenas de milhares de rostos de homens deitados em sua frente. E isso me reporta ao livro de Gênesis, quando Deus ele começa a criar. Gênesis capítulo 2 vai dizer que Deus ele juntou o pó da terra e soprou. E ali deu formato ao homem. Só que testemunhos da criação de Gênesis foram os anjos. Os anjos testemunharam Deus criando o homem. Agora, em Ezequiel capítulo 37, Ezequiel ele não vê Deus criar o homem, mas Ezequiel vê Deus formar homens, um exército de homens, derivado daqueles ossos secos que ali estavam. Creio eu que Ezequiel, diante daquela cena, ele fica abismado com o poder restaurador de Deus. Porque uma coisa é você estar na beira de um rio e você olhar para o céu, você vê uma roda e outra roda dentro dessa roda, e você vê que essa roda tem olhos, visão espiritual. Uma coisa é você ver criaturas com o corpo de homem, com asas, criaturas com uma cabeça, e nessa cabeça 4 rostos. Rosto de homem, de águia, de boi e de leão. Visão espiritual. Agora, outra coisa
é você olhar diante de si um vale de ossos secos. E quando o Senhor ele começa a trabalhar, quando o Senhor começa a mover no meio da escuridão, aleluia, aqueles ossos começam a dar lugar ao trabalhar de Deus. Eu li um livro, até indiquei para alguns irmãos, o livro de Arthur W. Pink. Ele fala sobre os atributos de Deus. E nesse livro, quando ele está falando acerca de um atributo, ele diz que o nosso Deus, ele é um Deus que trabalha na escuridão. Ele diz que o nosso Deus é um Deus que trabalha no mais absoluto aleluia, silêncio, meu Deus, e escuridão total. E lá, para corroborar a tese dele, ele cita o livro de Gênesis, capítulo 1. Quando não havia nada. Quando o mundo era uma escuridão total. A voz do Senhor cortou a escuridão. E haja luz. E quando a escuridão total escutou aquela voz, dizendo, haja luz, a luz tomou conta da escuridão. Então, Pink, ele diz que o nosso Deus, quando ninguém está vendo, quando ninguém está notando, quando ninguém está observando, ele está trabalhando no silêncio. E quando Deus trabalha, a obra dele é notória. Quando a escuridão cessa, Deus, ele apresenta para os anjos a criação. Culminando assim na criação do homem. E quando tudo aquilo acaba, o livro de Gênesis nos mostra a perfeição de Deus na criação. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz que há um tempo para todas as coisas embaixo do céu. E ali, o escritor do livro, ele diz que há tempo para tudo. Tempo para nascer, tempo para morrer. Há tempo para tudo. Mas o versículo que eu mais gosto desse texto é o versículo onde ele vai dizer que e fez Deus tudo formoso em seu tempo. E fez Deus tudo perfeito no seu devido tempo. Em Gênesis, Deus, ele fez tudo no seu tempo. E quando Deus acaba a criação no sexto dia, o que se vê são as perfeições de Deus sendo revelada. Aqui, em Ezequiel, capítulo 37, quando Deus acaba a criação, Ezequiel ele está diante da perfeição de Deus. Aleluia. Ezequiel está diante da criação de Deus. Ezequiel, ele presenciou o Deus que trabalhou no Gênesis,
trabalhando agora na sua frente, única e exclusivamente para ele observar. E quando tudo aquilo acaba, ele vê aquele exército de homens deitado em sua frente, como se estivessem dormindo. Ali nós vemos Adão, quando o Senhor termina de fazer Adão, e o boneco está ali deitado, está dormindo, porque o Espírito ainda não foi soprado nas narinas dele. Aleluia. A Bíblia diz que Deus veio e tirou de si e soprou nas narinas de Adão. E quando acaba isso, aquele que até agora estava deitado, ele levanta e suspira diante de Deus. Ele levanta e fala as suas primeiras palavras na frente de Deus. Ele agora anda pelo jardim e louva pela primeira vez ao Senhor dentro daquele jardim. Quando os olhos do homem lá no jardim do Éden se abrem, a primeira coisa que ele vê é a perfeição de Deus na frente dele. Assim como o bebê recém-nascido, quando nasce, quando ele abre os olhos, ele vê um homem, ou uma mulher, um médico, uma médica, que o trouxe à luz, que o trouxe para a vida. Quando ele sai da escuridão, do ventre materno, que ele abre ali os olhos, ele vê a perfeição de Deus na frente dele. Ele vê a mais bela criação de Deus na frente dele, trazendo vida. Quando Adão abriu os olhos, Adão viu Deus na sua frente. E quando ele olhou em sua volta, ele viu a perfeição de Deus, porque Deus já havia criado tudo. O homem foi a última criação de Deus. Quando aquele exército que estava em um sono profundo, há milhares de anos naquele vale, quando aquele exército, quando Ezequiel profetiza o Espírito naqueles homens, e o Espírito vem varrendo por cima daqueles corpos, e ali um a um se põe em pé na frente de Ezequiel. Ezequiel vê o dom mais precioso que Deus deu para o homem, que é o dom da vida. Ezequiel vê homens que estavam ali há centenas de milhares de anos, calados. Homens que estavam ali em um sono profundo já décadas e décadas e décadas. Eles agora levantam e começam a falar e começam a andar por dentro daquele vale. E eu não sei para Ezequiel, mas para mim seria uma visão aterrorizante. Meu Deus, aleluia. Porque falar do poder de Deus é uma coisa. Ler a Bíblia e ler a Bíblia e falar sobre o poder de Deus é uma coisa. Agora você vê o poder de Deus se manifestar diante de você, é uma coisa totalmente diferente. É um sentimento, é uma sensação que você nunca vai conseguir descrever em palavras. Aleluia. Jesus, glória a Deus. Deus estava mostrando para Ezequiel que, embora o povo estava dentro do cativeiro, embora parecia que estava tudo acabado,
o poder de Deus se manifestaria aonde o povo estivesse. Aleluia. Porque aonde está o povo de Deus, ali Deus também está. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que a palavra do Senhor nos ensina acerca de juntar tesouros. E ele nos ensina o quê? Que aonde estiver o teu coração, ali está o seu tesouro. Aonde você colocar o seu sentimento, ali está o seu galardão. Ali está a sua recompensa. Jesus disse que Meu Deus, aleluia, Jesus. que por se multiplicar a iniquidade, e com o passar do tempo, o amor de muitos se esfriaria. E quando ele fala que o amor de muitos se esfriaria, nós pegamos exemplos e dizemos: olha, o amor dos pais se esfriaram pelos filhos, o amor dos filhos se esfriaram pelos pais. Não existe amor entre os seres humanos. Mas Jesus, ele não estava falando disso, porque ele já havia alertado que isso aconteceria. E detalhe, desde que o mundo é mundo, os homens se odeiam. Desde que o mundo é mundo, em nome da paz, os homens fazem guerra. Em nome da paz geral, os homens sempre mataram outros homens. Em nome da tão chamada paz e tão chamada liberdade, toda a vida os homens mataram outros homens. Ou seja, para mim ter paz com a humanidade, eu tenho que liquidar a humanidade através de guerras e outras coisas mais. E quando Jesus fala que o amor de muitos se esfriaria, ele não está falando sobre isso. Ele está falando que o amor de muitos se esfriaria em respeito a Deus, em respeito à palavra de Deus, em respeito aos ensinamentos que Ele nos deixou. E isso sim é um fato inegável. O amor de muitos já se esfriaram. E o mesmo ainda diz: se quando ele voltar, porventura, ele vai achar fé na terra. Há 2000 anos atrás, quando Jesus andou na terra, ele citou poucas pessoas que tinham fé. Uma fé verdadeira. Uma fé que, embora Deus fizesse um pedido absurdo, essa pessoa cumpriria. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Mas por que é conhecido como o pai da fé? Não é só pelo fato dele ter oferecido Isaac em sacrifício pelo pedido de Deus. Toda a caminhada de Abraão é uma caminhada de fé. Desde a terra de Ur dos caldeus. Quando Deus chama ele lá na terra de Ur, ele habitava na Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer entre rios.
Então, ele habitava entre rios. Ele sai da terra dele, atravessa um dos rios e vai para o deserto. E vai para o deserto. E detalhe, ele não vai com um papelzinho com o endereço escrito para onde ele ir. Ele não vai com um papelzinho com o nome de alguém que vai esperar ele do outro lado, para guiar ele pelo deserto. Não. Não vai com nada disso. Mas ele vai apenas com o seu coração queimando. Porque ele ouviu a palavra de um Deus que falou para ele: olha, sai da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Não te mostrei ainda, mas eu ainda vou te mostrar. Só vai. Deus santo, aleluia. Ele pegou tudo aquilo que era dele e foi. E nós vemos que Abraão, ele é conhecido como pai da fé por causa da sua peregrinação. Aleluia. Peregrinou. E nós vemos que Abraão, tudo que o Senhor falava para ele, ele colocava fé na frente de fazer. A fé não é a certeza que eu tenho que amanhã, segunda-feira, eu vou levantar de manhã e vou ir trabalhar. Por quê? Porque eu tenho emprego. Eu trabalho há 12 anos na mesma empresa. Então eu sei que amanhã eu tenho esse compromisso. Agora, a fé é eu estar desempregado. Eu chegar na minha casa agora, ajoelhar, orar a Deus, e o Senhor falar para mim: levanta de manhã, coloca a sua melhor roupa, certo? E sai, apenas sai. Que amanhã você não volta desempregado. Deus santo, aleluia. Isso é fé. Levantar de manhã, colocar sua melhor roupa e sair. Apenas sair. E caminhar. E no meio do caminho o Senhor vai te orientar. No meio do caminho o Senhor vai te orientar. Isso é fé. Isso é fé. A fé é quando tudo joga contra você. A fé é quando tudo diz que vai dar errado. A fé é quando tudo diz que não vai acontecer, que não vai ser. Só que de contrapartida, nós temos uma palavra que diz: eu sou contigo. Esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Aleluia. A fé é quando você quer colocar as tuas mãos. E aí você vai ler a palavra do Senhor, e o Senhor fala para você: eu pelejarei por você. Aleluia. E você vai se calar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aí você se cala e vê Deus trabalhar. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. No meio da batalha, no meio da tormenta, quando tudo parece, estar acabado.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dentro de você uma certeza dizendo que Deus vai agir, que Deus vai trabalhar. Amém, Jesus. Porém, você é uma pessoa impetuosa, ansiosa, e não aguenta esperar o trabalhar de Deus, o agir dele. Só que Deus, Ele trabalha na escuridão, Aleluia. no silêncio total. Aí tem que ter fé Glória a Deus. para aguardar. Você vê tudo acontecendo, tudo dando errado. Você vê tudo caminhando para trás. Você vê as portas se fechando, porque você leu na Bíblia que a porta que Deus abre ninguém fecha. Aleluia. Mas as portas estão se fechando. Você caminhou 1 quilômetro para frente. Você achou que a partir de agora ia tudo dar certo. Só que agora começa a dar tudo errado. Deus Santo, aleluia. E você começa a andar para trás. Só que dentro de você tem alguém dizendo: não é o fim. Amém. Ainda tem muita coisa para ser feita na sua vida. Aleluia, Jesus. Ainda tem muito caminho para você andar. Glória a Deus. Eu vejo o profeta Elias dentro de uma batalha, a pior batalha da vida dele. Não a batalha contra Jezabel, ou a batalha contra os profetas de Baal. Nem muito menos contra Acabe. Mas a batalha contra os irmãos dele. Aleluia, Jesus. Porque quando Elias foge de Jezabel e tem um encontro com Deus, o diálogo de Elias com Deus é: Senhor, os teus filhos procuram me matar. Aleluia. Ele está falando de Jezabel? Está falando de Acabe? Não. Ele está falando daquele que eram chamados de povo de Deus. Aleluia. Daqueles que quando Elias foi desafiar Acabe, bateram palmo dizendo: Deus vai nos livrar de Acabe. Só que agora Elias foge da presença da rainha Jezabel, e no diálogo dele com Deus, ele acusa o povo de Deus pelo desânimo da alma dele. Ele fala: os teus filhos, o teu povo, os teus filhos querem me matar, eles buscam me matar. E geralmente é assim. Meu Deus. Aleluia. Quando eu aceitei a Jesus lá no congresso que a pastora Sueli fez, nós estamos em agosto, né? Acho que mês que vem faz 20 anos, né? Setembro, né? Finalzinho de setembro foi, né? Há 20 anos atrás, no mês de setembro, quando eu aceitei a Jesus ali, foi um domingo. Não foi o último dia, foi um domingo. E na terça-feira, eu já estava aqui para o culto. Eu comecei a caminhar e comecei a me apoiar nos irmãos para me sustentar.
Só que vai passando o tempo, você percebe que muita coisa que dizem para você, não vou dizer que é mentira, mas é força de expressão. Porque infelizmente, na igreja do século XXI, o que menos você vai achar é apoio para o seu ministério. O que menos você vai achar são pessoas para te ajudar nas suas dificuldades espirituais. O que menos você vai achar são pessoas que te motivam na sua caminhada com Deus, na sua chamada com Deus. E o que Elias falou foi o que os teus filhos, eles buscam a minha vida, eles buscam tirar a minha vida. Ele não falou, são os profetas de Baal. Ele não falou, é o exército de Israel. São os teus filhos. Querem me matar, querem tirar a minha vida. Elias havia decepcionado-se com o povo de Deus, que na hora que ele buscou apoio, ele não achou. Aleluia. Deus Santo, aleluia. Glória a Deus. Apoio espiritual. Apoio mínimo no ministério profético dele. E quando ele olhou para a esquerda e para a direita, olhou para frente, olhou para trás, ele se pegou sozinho. Ele viu que ele estava sozinho. E agora, com a sua alma em desespero, sentindo-se desamparado, o que ele faz? Ele volta e entra no deserto de Berseba. E ele entra no deserto de Berseba só com a roupa do corpo, só com a sua túnica, só com uma sandália nos seus pés. E o deserto de Berseba é um dos desertos mais áridos do mundo. No deserto de Berseba não há umidade do ar. Então no deserto de Berseba, se você entrar lá desprotegido, com meia hora você está inconsciente. Por isso, quando você vê na televisão os beduínos, eles estão vestidos, com o corpo todo vestido e com a sua cabeça toda enrolada e coberta, para manter a umidade do corpo. Porque se eles não andar daquele jeito, se o corpo, se o suor não se manter dentro do corpo, eles morrem. Meia hora estão inconscientes. E Elias, ele entra no deserto de Berseba, mas ele entra correndo. Não deu tempo de pegar um pão, de pegar uma água, nada. Ele entra naquele deserto e quando ele percebe, ele está fraco. Ele não consegue mais caminhar, porque o calor é fustigante. Ele está drenando a sua força a cada passo que ele dá. Até que ele consegue se arrastar para baixo de um pé de zimbro. E não sei se ele dorme, ou se a Bíblia diz que ele acaba adormecendo, mas não sabe se ele adormeceu, ou se ele desmaiou, ou se ele entrou no estado de inconsciência, entrou em estado de coma, não se sabe. Mas a Bíblia diz, queridos, que um ser aparece diante dele e oferece para ele pão e água. Aleluia. Para ele caminhar. A princípio,
parece que Elias, ele estava lá por causa da comida. Porque ele precisava daquele pão e daquela água. Mas aquele ser, aquele anjo não apareceu ali porque ele precisava do pão e da água. Aquele ser, aquele anjo apareceu ali porque ele sabia que Elias precisava de algo sobrenatural na vida dele. Aquele ser apareceu na frente de Elias porque Deus sabia que Elias precisava de uma resposta de Deus. Porque todos haviam abandonado e buscavam matá-lo. Então ele se viu sozinho, a ponto de dizer: não, eu quero morrer. Eu não sou melhor do que meu pai, do que a minha mãe, do que ninguém. Para estar por aqui. Então me mata logo. Me arranca dessa vida. Decepção. Desilusão. Mas só que o que é mais lindo aqui é que quando Elias se julgava sozinho, Deus enviou um ser e mostrou para ele que ele não estava sozinho. Glória a Deus. Da mesma forma, é o nosso Cristo. Jardim do Getsemane. Evangelho de Lucas. E só Lucas diz isso. Que quando Jesus estava naquela batalha, no monte do Getsemane, na escuridão total, quando ele transpira sangue, quando o corpo, a natureza está sucumbindo, Lucas diz que veio um anjo e fortaleceu-o. Porque naquele momento ele estava sozinho. Naquele momento ele estava com 11 discípulos. Só que os 11 discípulos não aguentaram o peso espiritual daquela batalha. E acabaram dormindo no monte. E Jesus agora também se vê sozinho. E quando a natureza está sucumbindo, quando a carne já não está mais aguentando, mas resistindo, Deus envia socorro. Aleluia, glória a Deus. Se até Ele, pessoa de socorro, na sua noite sombria, nós não vamos precisar? Aleluia. A questão é saber onde buscar e ter coragem para buscar. E ter coragem para bater na porta até ela se abrir. Aleluia. Deus, Ele está pronto para mostrar para mim e para você que nós não estamos sozinhos. Que por mais que os homens virem as costas para nós, por mais que os homens nos abandonem, por mais que nós somos deportados e colocados dentro do cativeiro, e achamos que vamos morrer lá, é lá que Deus aparece. E é lá que o sobrenatural de Deus começa a acontecer em nossas vidas. Talvez o que Deus precisa é nos tirar da nossa zona de conforto. Talvez o que nós precisamos às vezes é Deus levantar o nosso irmão e nos ameaçar de morte, para nós corrermos dali e nos encontrarmos na noite escura, gélida, no meio do deserto, e pegar um travesseiro, e pegar uma pedra, e fazer de travesseiro, e colocar a cabeça em cima dela, para podermos ver as grandezas de Deus, para podermos ver que Deus, Ele está agindo, que Deus está trabalhando, para nós podermos ver que Deus,
Deus, Ele é presente na minha e na sua vida. Talvez o que nós precisamos é que nossos irmãos nos abandonar e nós corremos para o meio do deserto. E ao invés de encontrarmos a morte no meio do deserto, nós encontramos alguém, um ser espiritual que vai dizer: olha, a tua caminhada não acabou, a tua chamada não acabou, levanta, come, bebe, caminha, porque você ainda tem muito o que fazer aqui. Glória a Deus. Aleluia. Talvez seja isso que precisamos. De Deus nos tirar da zona de conforto. De Deus mexer com o nosso interior. De Deus tirar um pouco o chão dos nossos pés. De Deus nos colocar contra a parede. De Deus levantar A, B ou C para perseguir. Para nós acharmos de novo o caminho da oração. Elias perseguido, ele voltou para o monte de Deus. Entrou no deserto de Berseba e saiu no monte de Deus. No monte a qual Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento, disse: esse aqui é o monte de Deus. Quando ele encontrou Deus no Monte Sinai. Quando Moisés também já estava há 40 anos fugindo do rei do Egito. Aleluia. Quando Moisés já estava há 40 anos esquecido, recluso. Quem passava por Moisés na península de Midian, na península do Sinai, ei queridos, olha, quem passava por Moisés e olhava aquele homem com as suas roupas decadentes, com a sua barba grande por fazer, com o seu cajado para apacentar as ovelhas, quem passava por Moisés naquele estado que ele se encontrava, ninguém ia imaginar que aquele homem era Moisés, o filho da filha de Faraó. Aleluia. Quem passava por aquele homem não dava nada por ele. Achava que era mais um pastor que estava perdido no campo com as suas ovelhas, apenas em busca de mais um pasto para poder alimentá-las. Quem passava por Moisés não dava um tostão furado por ele. Quem passava por Moisés não imaginava o que o Deus Todo-Poderoso tinha na vida daquele homem. Que olhava para a barba de Moisés, que olhava para o rosto dele, queimado do sol, com a sua pele grossa, que olhava para aquele homem e não imaginava que Deus havia colocado as mãos nele e marcado aquele homem. Quem passa por mim e por você não imagina o que o Senhor ainda vai fazer na minha e na sua vida. Aleluia. Quem passa por você na rua, quem encontra você em um mercado, uma padaria ou até no seu emprego, não imagina o que Deus ainda vai fazer na sua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aquelas pessoas que olham para você com um olhar de inferioridade, elas não imaginam que o próprio Deus, Ele tocou em você e marcou você. Que o próprio Deus olhou para você e te escolheu para, através de você, Ele fazer uma grande obra. Aleluia. Uma obra notória. Uma obra notável. Mas para isso, nós precisamos ter fé. Para isso, nós precisamos nos colocar na posição que Deus ordenou. Para isso, nós temos que sair da nossa zona de conforto.
Para isso, temos que deitar em cama de prego. Para isso, temos que andar por pedregais, por caminhos espinhosos. Para isso, temos que andar muitas das vezes sozinho, quando era para estarmos acompanhados. Aleluia. Para sabermos que Deus ainda está conosco. Aleluia, Jesus. Quando você está em uma festa, ouvindo música, comendo, bebendo, se divertindo, conversando com os amigos, batendo papo, ali você não vai ver Deus. Quando você está em uma viagem, ali você não vai ver Deus. Não que Deus não vai estar lá. Estou dizendo que você não vai ver Deus. Aleluia. Mas quando você estiver passando por um dos piores momentos da sua vida, que você não puder contar com ninguém, ali é onde você vai ver o poder de Deus sobrenatural se manifestar. O povo estava cativo, mas o poder de Deus não estava mais se manifestando dentro de Israel. O povo estava dentro de Israel, Aleluia. mas o poder de Deus não estava se manifestando lá dentro. Mas quando o povo foi para a Babilônia, o poder de Deus começou a manifestar-se através da vida de Ezequiel. O poder de Deus começou a se manifestar através da vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. O rei Nabucodonosor conheceu o Deus dos hebreus. O rei Belsazar conheceu a justiça do Deus de Israel. Aleluia, Jesus. A Babilônia se curvou diante do poder de Deus. Aleluia. Então, às vezes, para ver o poder de Deus se manifestar, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que sair da religiosidade. Glória a Deus. Porque a religião está em queimar incenso. A religião está em ir de tal e tal hora fazer orações no culto. A religião está em manter o candelabro aceso todos os dias. A religião está em limpar o altar todos os dias e colocar lenha nova para o fogo não se apagar. Mas a experiência com Deus está aonde nada disso é capaz. Aleluia. O sobrenatural de Deus manifesta-se quando você está longe do templo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A religião de Jerusalém passava-se pelo templo, construído por Salomão. Aleluia. Só que Nabucodonosor destruiu o templo, acabou com tudo. Mas o poder de Deus ainda assim continuou manifestando-se dentro da Babilônia. Aleluia. Então, queridos, lembre-se, aonde você estiver, Deus, Ele está com você. Aonde você for, Deus estará com você. Sempre lembre, quando você estiver fora da sua zona de conforto, ali é onde o poder de Deus vai se manifestar. Amém? Deus abençoe.